eu descobri que existe um preço alto a ser pago pela ignorância. E eu precisei pagar esse preço. E foi justamente assim que nasceu o Desperta Mulher. Esse desejo que arde no meu coração de despertar, de acordar mulheres mesmo, de um sono profundo, sabe? Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E existe uma diferença entre a verdade de quem realmente nós somos e a mentira que carregamos como verdade daquilo que ouvimos ao nosso respeito. Eu precisei pagar um preço muito alto por não entender qual era o meu papel e não me posicionar como a mulher que eu nasci verdadeiramente para ser. E um dos preços que eu precisei pagar foi a perda do meu casamento. Por quê? Porque eu vivi muitos anos num relacionamento onde eu não sabia qual era o meu lugar, onde eu não sabia qual era o meu papel. Então eu não me colocava no meu lugar de auxiliar, de ajudadora, daquela missão que o Senhor havia me confiado, né? E por esse motivo eu vivi comportamentos disfuncionais dentro deste relacionamento. E para tudo existe um preço, para tudo existe de fato uma consequência. Então, assim, eu vivi um relacionamento que era como se fosse um castelo de areia. Por quê? Porque não tinha os pilares essenciais, né? De respeito, de honra. E tudo isso por quê? Porque eu não sabia qual era o meu papel. Então, eu vivi uma repetição de comportamento. Eu vivi um padrão de comportamento que foi instalado em mim como verdade, por conta de gerações passadas. Eu aprendi a ser mulher dessa forma, nesse padrão. Como? Você não via erro? Não, era a verdade que eu carregava. Entendeu? Era uma verdade que eu carregava. Uma verdade de desonra, de desrespeito, uma verdade onde uma mulher, eu precisava estar disputando o tempo todo espaço com o meu esposo, aquele quem manda mais, quem resolve mais, sabe? Eu não precisava estar nesse lugar. Eu não entendia que eu não precisava estar nesse lugar, porque uma mulher, ela posicionada em sua essência, ela entende que ela está ali ao lado do seu esposo e ela não precisa estar acima dele para se sentir melhor, sabe? A força dela está exatamente na sua vulnerabilidade, que nós enxergamos como fraqueza, né? O mundo mostra pra gente que ser uma mulher forte é ser uma mulher independente e autossuficiente, quando na verdade não. Ser uma mulher forte é ser uma mulher bem posicionada em sua essência, em sua identidade. É ser uma mulher com seus princípios e seus valores fortalecidos. Ser uma mulher vulnerável ao ponto de ser humilde e entender qual é o lugar dela, de submissão, inclusive. Então, assim, por não saber disso, o impacto foi muito forte, muito grande dentro da minha casa. Uma coisa, né? O que você achava de submissão antigamente e como você acha que é submissão realmente hoje pra você, entendeu? Eu entendia que o lugar de submissão da mulher era um lugar injusto, era um lugar de humilhação, onde o homem ele podia fazer com a mulher que estava submissa a ele o que ele quisesse. E hoje eu entendo que não é. Porque Deus ele é perfeito em tudo o que ele cria, né? Ele criou tudo que existe e ele deixou pra gente o manual, que é a sua própria palavra. E na palavra dele ele fala que a mulher submissa, ela é a mulher que está debaixo de uma missão, a missão do seu marido. Então ela é ajudadora, auxiliadora. O Senhor entendeu que sem a mulher o homem não consegue chegar na missão dele. A missão que foi confiada. Entende? Então assim, eu via isso como um lugar subjugado. E hoje eu vejo que não, é um lugar de honra. Deus nos colocou num lugar de honra. Entende? Então assim, quando a gente se posiciona em nossa essência, em nossa identidade, a gente se coloca num lugar onde é nosso. E um lugar onde a gente pode fluir e dar o melhor da gente para nossa família, né? No caso, para o nosso casamento, para o nosso marido, para os nossos filhos. E eu vivia fora desse lugar. Então, por não ser um lugar meu,
eu estava me deformando para caber. Entende? Quando você está com um sapato menor do que o seu pé, o que acontece? Dói, desconforto, causa calo. Você pode, inclusive, sangrar, porque aquele sapato ele não é o seu número. A mesma coisa acontece quando a gente está num lugar que não é nosso. A gente acaba pagando um preço muito alto de desconforto, de exaustão, de desequilíbrio, de distorção, porque a gente se deforma para caber num lugar que não tem como caber, porque não é o seu lugar. Entende? E eu passei por isso. Então eu vivi uma distorção muito grande na minha identidade, porque eu buscava por um empoderamento que o mundo pregava. Então eu cheguei a apoiar bandeiras, né, de feminismo, de empoderamento, tudo isso buscando me autoafirmar. Porque, na verdade, eu não era uma mulher inteira. Eu não era uma mulher suficiente para mim mesma. Entende? Então, eu buscava encontrar forças em coisas, em situações para poder me autoafirmar. Eu não era suficiente para mim mesma porque eu não me via da forma que Deus me criou. Eu não me via com as ferramentas e as habilidades que fazem de mim a mulher que eu sou hoje, sabe? Eu não via valor em mim. Então, quando a gente não enxerga valor na gente, a gente busca valor em outras coisas. E eu comecei a viver disfunções. Por exemplo, eu trabalhava muito e não dava atenção à minha família. Eu trabalhava muito e não dava atenção à minha casa. Eu entrava na empresa onde eu trabalhava por volta de 7h30 da manhã e eu saía de lá 21 horas, 23 horas. Trabalhava de domingo a domingo, achando que eu estava dando o melhor para minha família, mas eu não estava. E quando eu falo da essência do posicionamento da mulher, eu não estou falando que a mulher ela não deva trabalhar fora. Não. É só uma questão de você entender quais são os seus valores, o que realmente é importante para você, qual é a minha missão enquanto mulher, para o que Deus me criou. O que é mais importante para a minha vida do que cuidar da minha casa e dos meus filhos? Nada. Como prioridade. Isso significa de que essa mulher não possa trabalhar na rua? Não. Ela pode trabalhar. A questão não é ela fazer. A questão é o equilíbrio e as prioridades. Então eu não sabia priorizar. Por quê? Porque existia assim um buraco em mim. Então eu me satisfazia no trabalho, porque no trabalho eu me autoafirmava enquanto profissional, enquanto mulher independente, autossuficiente, dona do meu nariz, dona do meu salário, sabe? E de contrapartida eu não via tudo que estava escorrendo pelas minhas mãos.